Bom, pessoal, esse é o nosso segundo vídeo depois da intro e eu vou estar falando agora justamente sobre o aprendizado de idiomas. Vê só, quando a gente é criança, todo mundo já foi criança, né? E a gente não sabe, mas a gente vê em outra criança, por isso que eu tô falando isso. Porque toda criança, quando vai aprender na escola, os professores sempre começam pelas letras. Ou seja, as letras é o principal início de tudo. Por quê? Porque das letras nós formamos palavras. Então, se você não sabe uma letra, você nunca vai saber as palavras. Então, eu vou estar deixando aqui no vídeo o alfabeto, o alfabeto em inglês, para ter como uma base. E eu também vou estar deixando o alfabeto russo. Por que esses dois alfabetos? Porque eles têm uma diferença. E aí, com esses exemplos desses dois alfabetos, você vai poder ter uma ideia mais ou menos de que é diferente. Porque para nós falantes do português fica mais fácil compreender essa diferença entre esses dois alfabetos. Se eu botasse tipo um alfabeto chinês ou até aquele um alfabeto hebraico, tipo, a gente não iria entender bem porque foge completamente da nossa realidade. Mas eu vou estar deixando esse alfabeto aqui e aí você dá uma olhada. Ele é responsável por nos ajudar a entender algumas palavras. Ou seja, você que é falando de português, você sinceramente já antes de aprender a palavra abelha, você aprendeu o A, depois o B, depois o E, depois o L, o H e o A. E aí ficou soletrando abelha. Tipo, é muito coisado isso. E assim, para aprender outro tipo de idioma não é diferente. A gente tá entrando num território completamente desconhecido, assim, e é muito importante a gente começar pelo alfabeto. Porque quando você escutar esse som, você já vai identificar a palavra, vai identificar a letra. Então, começa pelo alfabeto. Aí, logo em seguida do alfabeto, você já começa com o vocabulário. Por quê? Porque o vocabulário também é algo muito importante. Vocabulário é o quê? Vocabulário é você aprender algumas palavras. Algumas palavras já para identificar as letras nela. Porque se eu tenho algumas palavras, palavras contêm letra, e se as palavras contêm letra, você vai identificar as letras nela. E os sons, óbvio, né? Porque o mais importante é você realmente começar a ouvir esses sons, porque por mais que as letras sejam iguais ao português, os sons são completamente diferentes. No caso do inglês, né? Então, assim, mas em qualquer alfabeto, as letras, os sons são diferentes. Pode até ter algum tipo de som que seja parecido, mas na sua grande maioria são diferentes. Então, você sempre tem que estar um pouco atento a isso. Eu, particularmente, quando eu estava aprendendo vocabulário, que eu ainda aprendo até hoje, então assim, porque o vocabulário é algo muito extenso e assim, existem vocabulários iniciais, no caso para quem está aprendendo, porque tipo, a linguagem que um adulto falante do português tem não é a mesma linguagem que uma criança tem. Então, se você está aprendendo, você vai aprender algumas palavras que são básicas e a partir dela você vai poder falar melhor, vai começar a aprender novos vocabulários futuramente
e com isso você vai estar falando o idioma. Então, é isso, mas essa questão de vocabulário eu só vou falar depois, porque é algo bem interessante e eu vou ter que resumir isso, como é que é aprender esse vocabulário. Eu só quero te dizer que a partir desse vídeo você já pode começar a colocar no separar um caderno. Você pega um caderno e você começa a escrever o alfabeto no idioma que você quer aprender, e ao lado você coloca o idioma que você já sabe, que no meu caso é o português. Você coloca de um lado o idioma que você quer aprender e do outro lado o idioma que você já sabe, e depois você vai ver realmente qual é a diferença. Uma dica para quem tem acesso à internet é simplesmente colocar no Google Tradutor. O Google ele tem um programa chamado Google Tradutor, e você coloca uma letra e ele simplesmente te diz qual é o som da letra no idioma que você quer aprender. Então, faz isso, porque fazendo isso você vai começar a entender essa diferenciação. Então, essa foi a minha dica de hoje. Então, comece a fazer isso. Não esquece de dar o like, porque é importante, né? Todo mundo pede, só eu que não vou pedir. Brincadeira, mas é sério, dá o like. E também se inscreve e aperta, dá 2 cliques nesse sininho que tá aparecendo aí no cantinho. No cantinho de baixo aí do site do YouTube tem um sininho. Aí você dá 2 cliques nele, porque você vai estar recebendo a notificação sobre o novo vídeo que eu estiver postando. Então fica de olho e não perde, porque é muito interessante e vai ficar mais interessante. O ideal também é você interagir, se você quiser, você interage com a gente e a gente vai tá postando coisas que vocês estão pedindo na medida do possível, até porque o objetivo é mais ajudar você a ter uma rotina, porque todo mundo tem inteligência dentro de si, todo mundo tem a capacidade de ser autodidata. Então só basta você realmente focar, porque a gente tem grandes formas de se aprender o idioma na internet. Existem canais de youtuber, existem sites, existem ferramentas, aplicativos. Então você não tem desculpa, você só precisa de dicas para utilizar dessas ferramentas, e é para isso que esse canal está aqui, para te ajudar justamente a achar essas ferramentas, usar essas dicas, a questão de tempo, adaptação. Então não deixa de nos seguir e tchau, até o próximo vídeo.